Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos tratar do assunto chamado para ser batizado nas águas. É a lição de número 10 do discipulado. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus por este momento, por mais este resumo do discipulado. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, por esta oportunidade de transmitir a Tua palavra. Deus, Pai querido, abençoa, que o maior professor neste momento seja o Teu Espírito. Se conosco, abençoa todos aqueles que irão assistir, que eles possam compreender a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados, no livro de Mateus, capítulo 28, verso 29, nós vamos ver o seguinte texto: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O autor da lição ele traz a seguinte introdução: o batismo é uma das principais ordenanças do Senhor Jesus para a sua igreja. É uma demonstração pública da nossa morte para o pecado e para o mundo, como também o reconhecimento da nossa ressurreição para Cristo. O primeiro tópico, ele faz a seguinte pergunta: o que é necessário para que haja batismo? Ele dá 3 respostas. Primeiro, o candidato tem que estar preparado. Aí temos no livro de Mateus 28, 19 e 20, João 8 e 31, e no livro de Atos 8, 26 ao 39, que é a passagem do eunuco. Naquele momento o eunuco já adorava ao Senhor. O segundo é ministro para oficializar o ato. Atos 8, 26 e 38, a mesma passagem do eunuco. E quem foi que ministrou o batismo no eunuco foi o jovem Filipe. Atos 10, 47 e 48. E na terceira resposta, o terceiro ponto: água abundante para que o batismo seja por imersão. Mateus 3 e 5. Vamos ver essa passagem de Atos, capítulo 8, 26 ao 39. Livro de Atos, para a gente poder acompanhar essa passagem. Capítulo 8, 26 ao 39. A palavra do Senhor nos revela: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem disse isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram perto de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado?
E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então vejam, meus amados, aqui no livro de Atos nós temos um exemplo bem claro de que é necessário para que se batize nas águas. Primeiro, o candidato tem que estar preparado, instruído nas Escrituras, de como deve proceder, deve estar em adoração ao Senhor, precisa ter bastante água para que o batismo seja por imersão, e precisa ter um ministro, como nós vimos aqui no caso, tinha um rio, tinha um ministro e o candidato estava preparado, porque ele lia as Escrituras, estava lendo, mas não estava compreendendo, até que Filipe se aproximou e explicou para ele. E quando se aproximaram perto do rio, o desejo do eunuco foi saber o que é que impedia ele, né, de descer as águas. Ele disse: eu creio no Senhor Jesus Cristo. Assim como Filipe disse, então, nada impede. Né? A gente vai observar que ele faz a pergunta: o que me impede que eu seja batizado? Aí Filipe disse: é lícito se creres de todo o coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles pararam o carro, desceram e houve ali o batismo em águas, nas águas. Mas por que tem que ser por imersão? Porque a imersão, meus amados, quando a pessoa desce nas águas, quando ela é mergulhada nas águas, na imersão, significa que aquela pessoa está mostrando ao mundo que ela está morrendo para o mundo, para as práticas pecaminosas. E quando ela volta, simboliza o renascimento, a ressurreição. Por isso que é necessário que haja uma imersão no batismo nas águas. Porque quando ela mergulha, ela está mostrando ao mundo que morreu para o mundo. E quando ela volta, ela mostra que ressurgiu, uma nova vida, um renascimento para Cristo. É um ato público, né, da sua confissão para o mundo, a todos aqueles que estão acompanhando. Então esse foi o primeiro ponto com as respostas que o autor descreve aqui. Desde já quero saudar a paz com o Senhor, nosso irmão Osiel Silva, que está nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. O segundo ponto é: o que é o batismo nas águas? Aí ele traz 5 respostas, 5 pontos. Demonstração de arrependimento, reconhecimento da obra redentora de Cristo, demonstrado na profissão de fé, demonstração da morte para o mundo e da ressurreição para a nova vida com Cristo, cumprimento de uma ordem do Senhor Jesus, confirmação de um compromisso com o reino de Deus. Então vejam, meus amigos, eu quero que a gente possa compreender melhor. Vamos ver no livro de Romanos, ou melhor, Colossenses 2:12. Livro de Colossenses 2:12. A palavra de Deus nos revela: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aqui o texto vem tratar a respeito das falsas doutrinas, né? Naquela região ali, quando Paulo escreve em Colossenses, a gente vai observar, deixa eu só certificar aqui para não trazer informação errada. Isso mesmo, quando Paulo escreve, a gente observa que havia falsas doutrinas, como hoje em dia, né? As falsas doutrinas vêm numa crescente muito grande, pensamentos ideológicos que incrementaram nas igrejas como se fossem doutrinas bíblicas, se na verdade que não é. Mas, dando continuidade, aqui o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, ó: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então é um ato público de uma ressurreição, de uma nova vida. Isso que é o batismo nas águas. Além do mais, que é um cumprimento
da ordem de Jesus Cristo, como nós vimos lá em Mateus 28:19, que ele diz assim: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Confirmação de um compromisso com o reino de Deus. Aqui, meus irmãos, a gente deve observar uma coisa bastante interessante. O que é que acontece? O que é que está acontecendo nos dias de hoje? Há alguns anos já vem acontecendo isso, mas eu vou trazer para os dias atuais. Algumas pessoas, elas não querem descer as águas, não querem se batizar nas águas, porque acham que o batismo é um compromisso muito sério, na qual esse compromisso vai fazer com que eles não possam mais pecar. Só que o que é que acontece? É um pensamento totalmente errado. Porque eles acham que o compromisso sério só é formalizado quando desce as águas, e não é assim. O compromisso sério com a obra de Deus se dá a partir do momento que você aceita Cristo, confessa Ele como suficiente, único Salvador de sua vida. Aí já começa o compromisso sério. Se a pessoa pensa que não vou descer as águas, porque aí eu vou confirmar o compromisso sério, está enganado. Porque o compromisso sério já começa quando você aceita Ele. Quando você aceita Ele como Salvador, você já forma aliança com Deus. Eu vou trazer uma ilustração. Quando a pessoa começa um relacionamento, um namoro, um exemplo, ali você já firma um compromisso com aquela pessoa. A partir desse momento, dessa afirmação desse compromisso, você já não pode trair essa pessoa, porque você já tem um compromisso firmado. A partir do namoro já é um compromisso firmado. Então durante o namoro você vai conhecendo a pessoa, vai sabendo quais são os pensamentos da pessoa, como a pessoa é tanto em casa, com os pais, na escola, se caso esteja estudando, na faculdade, no trabalho, na região onde mora. Aí você se prepara para um noivado, e no noivado você vai preparar para o casamento. Todo o momento do conhecimento está entre o namoro e o noivado. É onde você conhece e se prepara para um futuro casamento. Só que a partir que você está namorando, que você aceita namorar, você já firma um compromisso sério. Não é esperar colocar uma aliança de casamento no dedo, que aí você vai afirmar um compromisso mais sério. Não, é a partir quando você aceita namorar, já tem um compromisso sério. A mesma coisa é o aceitar a Cristo, certo? E o batismo nas águas. Quando você aceita Cristo, você já afirma um compromisso sério. O batismo nas águas, além de ser uma ordenança do Senhor, Jesus, é uma confirmação pública de que você morreu para o mundo e agora renasceu para Cristo. Não é o firmamento de um compromisso sério, porque o firmamento do compromisso sério é a partir do momento que você aceita. Tem muitos cristãos que ainda caem nesse pensamento, até se afastam, se desviam, porque acham que não vou descer nas águas porque aí é um compromisso mais sério. Mas a partir do momento que você aceita Cristo, é aí que está o compromisso sério, ok? Mas vamos lá. O terceiro ponto para nós encerrarmos, vamos ver o seguinte. Quem deve ser batizado? Aquele que crê, aquele que já se arrependeu dos pecados, aquele que já foi instruído nos rudimentos da fé. Aí vamos ver Mateus 28:19, que é o texto base da lição de hoje. E o autor traz o seguinte comentário: nesse texto vem o primeiro o ensinar, logo em seguida o batizar, ou seja, ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Ou seja, fazer discípulo é ensinar, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Por isso que antes do batismo nas águas é necessário que o novo convertido ele faça o discipulado, esteja frequente nos cultos de doutrina, de escola bíblica dominical e de discipulado, que é aqui onde ele vai aprender os costumes, as práticas do Evangelho,
congregação que ele irá fazer parte, da denominação, as boas práticas do evangelho, é aqui onde ele vai aprender suas primeiras caminhadas no discipulado. Aquele que já foi instruído acerca dos costumes da sua denominação, o que eu acabei de falar. No caso, o candidato ao batismo deve estar inteirado da doutrina e dos costumes da Assembleia de Deus. Aqui no caso está falando da Assembleia de Deus, que é a nossa denominação. Aquele que confessa Jesus como Salvador, aquele que não demonstra vida dupla com o mundo e com a igreja, ou seja, o famoso crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Aquele que não tem nenhum impedimento na vida social, seja casado oficialmente, seja solteiro, seja viúvo, com vida casta, pura, pessoas conscientes de sua identidade cristã, diante da igreja, na rua onde mora, na classe onde estuda, no ambiente de trabalho. Então veja aqui o tipo de pessoas que podem descer as águas, aquelas que já conhecem a doutrina da igreja, os costumes da denominação, a doutrina bíblica, na verdade, o costume da denominação, aqueles que não têm vida dupla, né? Não é uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, e aqueles que não têm nenhum impedimento. Só que, para resumir conhecimento aqui, para a gente melhorar um pouco, tirei uma dúvida semana passada com o pastor, a questão de que algumas pessoas acham que, e até alguns pregadores pregam erroneamente, que a pessoa que não desce as águas, ela não vai para o céu. Isso é uma pregação totalmente errada. Porque a salvação, ela não depende do batismo nas águas. Não depende. Certo? A salvação depende da fé, do crer e do aceitar. Quando você crê, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrepende das suas práticas e deixa, você alcança de Deus a misericórdia, a salvação. É você crer e aceitar. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas que estão na congregação, por causa de alguns pregadores que pregam erroneamente, elas se sentem pressionadas a descer as águas. Quando na verdade não é para ser pressionado a descer as águas. É uma decisão da pessoa, tendo ciência que o descer as águas é uma ordenança do próprio Jesus Cristo. E aquela pessoa tem que estar preparada, se sentir preparada para descer as águas. Depois que ela passa pelo discipulado, está inteirado em todo o processo da igreja, da doutrina bíblica, certo? Mas o porquê que o descer as águas não garante a salvação? Vou dar um exemplo. O ladrão na cruz do Calvário. Quando ele se arrependeu, reconheceu a autoridade de Jesus Cristo, ele pediu perdão a Jesus Cristo. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele ladrão alcançou a misericórdia e conseguiu a salvação nos últimos minutos. Porque se a gente fosse pregar, e como os muito pregam erroneamente, de que a pessoa tem que descer as águas para poder garantir a salvação, imagina aquelas pessoas que aceitam Jesus Cristo no último instante de vida. Não sei, uma pessoa que está no leito do hospital, com uma enfermidade muito grave, que acabou de sofrer um acidente, está prestes a morrer e naquele momento se entrega a Jesus. Aí a gente estaria mentindo para aquela pessoa, porque se a pregação for de que para ser salvo tem que descer as águas, a gente estaria mentindo para aquela pessoa no último instante de vida, porque ela aceitando Jesus ali naquele momento e não descendo as águas, ela não iria para o céu. Então, esse pensamento, essa pregação de que batismo nas águas garante a salvação é errado. O que garante a salvação é o crer, o aceitar, o confessar e o deixar as práticas pecaminosas para alcançar a misericórdia de Cristo. Porém, existe um contraponto. Existem pessoas, crentes, que estão há anos na igreja, na congregação, e não querem descer as águas. Mas, irmão, elas não querem descer as águas, elas não vão ser salvas? Não, não significa isso. Elas vão ser salvas. Se elas não tiverem pecado, se elas estiverem de acordo com a vontade de Deus, elas vão alcançar a misericórdia da salvação e vão ser salvas sim. Agora, o não descer as águas é um descumprimento da ordem do próprio Jesus. É um descumprimento das Sagradas Escrituras. Por isso que o crente que está inteirado nos costumes, nas práticas, na doutrina,
que está preparado, que está com a vida reta diante do Senhor, diante da igreja, ele sim deve descer as águas. Espero que tenha tirado a dúvida dos irmãos, não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato aí no Message, né? Manda uma mensagem, um comentário, que a gente tenta responder da melhor forma possível. Mas vamos encerrar com um textozinho aqui do autor. Os que são batizados em águas podem participar da Santa Ceia do Senhor, que é um memorial da sua morte, Lucas 22:19, instituída por ele mesmo por ocasião de sua última Páscoa com seus apóstolos, Mateus 26:19. O pão representa o seu corpo, Marcos 14:22, e o vinho representa o seu sangue, Marcos 14:23. O pão e o vinho são o que são utilizados na Santa Ceia do Senhor, que é o memorial da morte de Cristo, né? O pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. Mas que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração agradecendo por este momento, em nome de Jesus Cristo. Orem por todos aqueles que estão enfermos no leito do hospital devido a essa enfermidade desta pandemia, que Deus possa abençoar a vida de todos e restaurar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por este momento, por esta transmissão. Abençoa e ilumina a nossa mente, Pai. Aqueles que estão nos hospitais, tem misericórdia, derrama cura. Deus restaura. Veja a nossa nação, livra-nos de todo mal, de toda praga, de toda peste. Em nome de Jesus. Pai querido, veja aqueles que estão trabalhando no oculto, no secreto, para prejudicar essa nação, que só possa repreender este mal e que toda a armadilha possa cair por terra. Abençoe e dê estratégia aos nossos governantes, ao nosso presidente. Ilumina a mente de cada um. Aos empresários, Pai, que estão falindo, que só possa ter misericórdia. Aos que estão desempregados, vai abrindo porta larga de emprego. Deus, faça essa nação que te busca, que te adora, apesar de estar um pouco perdida, Pai, que está confusa por tantas ideologias, mas aqui nesta nação ainda tem crentes fiéis que te adoram, que te buscam, que te clamam. Que só possa atender, Senhor, o clamor do teu povo. Restaura essa nação, abençoa, e que a nossa nação possa ser próspera. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz de Deus. Agradeço a todos que acompanharam, em nome de Jesus. Até o próximo resumo do discipulado.